Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos quase chegando ao fim. A nossa meditação na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos então encerrar o capítulo 5, falando a respeito do lar cristão, né? Do relacionamento do marido e da mulher, como uma obra também de santificação. O projeto, o propósito e o padrão de Deus a respeito do amor de Cristo pela sua igreja e a submissão da igreja ao amor de Cristo, comparando isso então com o relacionamento também conjugal. E nós vamos falar hoje o versículos 26 a 33, que diz assim: para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a sua igreja. Porque nós somos membros do seu corpo, eis que o homem então deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como ama a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Temos aqui, então, nesse pequeno trecho desta palavra, no presente, o amor pela igreja, que é demonstrado em sua obra de santificação. O amor pela igreja, demonstrada em sua obra de santificação. Então ele diz no versículo 26, para que apresente então a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amado, santificar quer dizer separar, quanto à sua posição. A igreja, ela já é santificada. Na prática, ela é separada dia após dia. Ela está passando por um processo de preparação moral, espiritual, semelhante ao ano de preparação pela qual a rainha Esther passou antes de ser apresentada ao rei Assuero, lá em Esther, capítulo 2, versículos 12 a 16. O processo de santificação acontece por meio da lavagem de água pela palavra. Em termos simples, o que isso significa para a vida do crente? Significa que a vida dos crentes é purificada à medida que eles ouvem a palavra de Cristo e também a obedecem. Não basta ouvir, tem que obedecer. O lavar acontece pela obediência. Jesus falou então a seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Então ele ligou a santificação à palavra em sua oração sacerdotal. Ele disse lá em João 17:17: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, assim como o sangue de Cristo nos purifica de uma vez por todas da culpa, da penalidade do pecado, da mesma forma a palavra de Deus nos purifica continuamente da
corrupção e da poluição do pecado. Essa passagem, amados, nos ensina que a igreja está sendo lavada no presente, não com água literal, mas com o agente de limpeza que é a palavra de Deus. Olha só, no passado, o amor de Cristo se manifestou na nossa redenção. No presente, é visto na nossa santificação, santificados por amor, pelo amor de Cristo. No futuro, será exibido na nossa glorificação. Então, Ele mesmo, como diz no versículo 27, vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem mancha ou coisa semelhante, porém pura e sem defeito. Então, ela atingirá o clímax da beleza, da perfeição espiritual. Já o versículo 28, após elevar-nos, então, mostrar o amor de Cristo por sua igreja, Paulo lembra que os maridos, ou lembra aos maridos, que esse é o padrão que eles devem imitar. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, em imitação ao amor de Cristo pela igreja. Os maridos devem amar a sua mulher como sendo, na verdade, o seu próprio corpo. Por quê? Lembra da costela? Na língua grega, a palavra próprio ocorre 6 vezes só nos versículos 22 até o 33. Então, o uso dessa palavra próprio nos faz recordar que a monogamia é a vontade de Deus para o seu povo. Embora tivesse permitido a poligamia no Antigo Testamento, Deus nunca aprovou. Também é interessante notar as várias maneiras como Paulo descreve a estreita relação entre o marido e a sua esposa. Ele diz que, amando a esposa, o marido ama o seu próprio corpo, versículo 28, e ama a si mesmo também, e a própria carne, versículo 29. Visto que o matrimônio inclui uma verdadeira união de pessoas e os dois se tornam uma só carne, o homem que ama a sua esposa está amando a si mesmo num sentido real. O homem já nasce com o instinto de cuidar do próprio corpo. Alimenta-se, veste-se, toma banho, protege o seu corpo do desconforto, das dores e dos ferimentos. Mas a sua sobrevivência depende desses cuidados. Esse interesse representa uma sombra muito polida do cuidado do Senhor, do cuidado que o Senhor tem pela sua igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. A graça de Deus, amados, é assombrosa. Não somente nos salva do pecado, do inferno, como também nos incorpora em Cristo como membros do corpo místico de Cristo. Como isso comprova o seu amor para conosco? Ele nos estima como parte do seu próprio corpo. Que cuidado! É Ele que alimenta o nosso corpo. Ele que nos santifica e é Ele que nos exercita. Amados, que segurança! O Senhor Jesus não ficará sem os seus membros. Somos unidos a Ele numa vida comum. O que afeta os membros também afeta o cabeça, Cristo. Ele sempre terá compaixão do seu corpo. O apóstolo agora no versículo 31 cita Gênesis 2:24, apresentando então o plano original de Deus ao instituir então o matrimônio. Em primeiro lugar, vemos que o relacionamento entre o homem e os seus pais cede ao lugar à lealdade mais elevada. Para Deus, aonde há lealdade mais elevada é nesses relacionamentos. A lealdade do esposo para com sua esposa, a fim de realizar o ato ideal da relação matrimonial. Então, a palavra de Deus diz que ele deixará seus pais e se unirá à sua mulher. Deixará a lealdade da família para ser leal à sua esposa. Em segundo lugar, o marido e a esposa se tornarão uma só carne. Existe uma união real entre essas duas pessoas. Se conservarmos em mente esses dois fatos básicos,
evitaremos problemas com nossos parentes e com brigas conjugais. Lembre-se, deixar. O deixar é físico, ou seja, espaço geográfico, longe. É emocional, não dependa emocionalmente da sua família que você deixou. E não dependa financeiramente da família que você deixou. E nem espiritualmente, porque agora você tem um cabeça. Então, o deixar tem algo muito importante. E muitas famílias têm enfrentado muitos problemas, porque jovens têm casado e não têm deixado geograficamente, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente a casa dos seus pais. Grande é este mistério. Aí Paulo fala, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Agora, então, nós vamos anunciar essa maravilhosa verdade. Paulo aqui leva a sua exposição, a respeito sobre as relações matrimoniais ao clímax máximo, mencionando apenas uma verdade até então desconhecida, a saber, que a mulher representa para seu marido o que a igreja é para Cristo. Quando Paulo diz que o mistério é grande, ele não quer dizer que se trata de algo muito misterioso, antes quer dizer que as suas implicações são notáveis. O mistério é o propósito maravilhoso que agora é o que? Revelado. Ele diz: o mistério é o propósito maravilhoso que nos séculos anteriores esteve oculto em Deus, mas que agora é revelado. Então, esse propósito é chamar de entre as nações um povo para ser seu corpo e a noiva do seu glorioso Filho. Assim, então, amados, na relação que existe entre Cristo e a igreja, se encontra um modelo para a relação matrimonial. E por último, versículo 33, nesse capítulo ele serve de resumo para tudo o que o apóstolo disse então sobre maridos e esposas. Para o marido, a advertência final é que cada um, sem exceção, ame a sua própria esposa como a si mesmo, reconhecendo o fato de que ele é um com ela. Para a esposa é dito que ela respeite continuamente e obedeça ao seu marido. Aqui a gente precisa refletir por alguns momentos. Se essas instruções divinas fossem seguidas hoje por todos os cristãos, qual seria o resultado? Amados, a resposta seria óbvia. Não haveria brigas, nem separações e nem divórcios. Os nossos lares seriam mais uma verdadeira amostra do que os céus hão de ser. Se você não segue o padrão e os fundamentos do lar cristão, então pode ser que a sua casa não seja um pedacinho do céu, mas seja um pedaço do inferno. Amados, observe, o plano de Deus é perfeito, sua fórmula é perfeita. Basta que homens e mulheres aprendam e apliquem e amem obedecendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!